Boa noite, graça e paz. Estamos ao vivo, né? Na nossa live da noite, às 23 horas. Lembrando-se que todos os dias tem live de 12 em 12 horas, às 11 da manhã e às 23 horas. Nós temos um encontro marcado aqui no nosso perfil, trazendo sempre uma palavra de edificação para a sua vida, trazendo luz, clareza, entendimento, para que a gente possa de fato viver uma vida que corresponda aos anseios do nosso Pai Celestial. Sejam todos muito bem-vindos, a vocês que passaram um dia maravilhoso, a vocês que estão aí com o coração aberto e dispostos a viver o melhor de Deus. Um abraço especial para todos vocês, né? Certamente sempre aí não pode faltar a Fernanda Bossi, Estefânia, Hudson Gilbert, Ana Lu Paraíso, Camila Santiago, sempre nos assessorando aí também, Cleison, todo mundo conectado, tia Ângela tá aí também, André e Fernando tá aí, estão aí, Raquel, Fernanda, todo mundo conectado, Isabela Sobral, seja muito bem-vinda, Bela, Isabelle também tá aí, não, tá longe, hoje tá difícil, hein? Mulheres Absolutas estão aí, boa noite, sejam muito bem-vindas, viu? Vocês que fizeram uma live incrível ontem à noite, foi realmente extraordinário. André Paixão, seja bem-vinda. Gente, vamos compartilhar, né? Você já sabe, mas não custa repetir, que se você coloca o dedo sobre o coraçãozinho aí, espera alguns segundos, deixa sair aquela rajada de corações aí, isso dá relevância para a nossa transmissão e faz com que, né, através de um sistema de entendimento aí, da internet, né, a gente possa entregar mais, né, cada vez mais essa live, esse conteúdo a mais pessoas. Além disso, você pode compartilhar com os seus contatos aí, né? Você tem muitos seguidores, você aperta no aviãozinho, ele abre essa página branca e você só precisa clicar aí, ó. E quando você der OK, ele vai enviar essa live para todos os seus contatos. Você pode enviar para 5, pode enviar para 5, pode enviar para 10, pode enviar para 15, para 20 ou para 50 de uma vez só. Quantas vezes você quiser enviar, vai enviando, vai multiplicando, vai fazendo com que essa transmissão chegue cada vez mais longe, cada vez tenha um alcance maior, para que a palavra de Deus realmente possa ser propagada, né? Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo, irmãos, é fazer com que o conhecimento da palavra de Deus possa chegar cada vez mais distantes, né? Eu serei, como eu já falei aqui muitas vezes, incansável. Eu vou me gastar e me deixar ser gastado, consumido, até que Cristo seja formado em cada um de vocês. Se for necessário, eu faço tudo outra vez. Eu estou disposto, coração aberto, afinal de contas, foi para isso que eu nasci, para influenciar pessoas por meio do conhecimento da palavra de Deus. Esse é o propósito existencial da minha vida e eu vou fazê-lo, né? Enquanto eu estiver neste mundo, eu vou fazer com que essa palavra chegue cada vez mais longe. E você pode cooperar, né, comigo nessa missão, levando a influência da palavra de Deus a lugares longínquos. Basta, como eu falei, você primeiro coloca o dedo no coração e depois compartilha com seus contatos o máximo que você puder, para que a gente possa realmente ter uma propagação do evangelho de maneira eficaz, né? Tá aí todo mundo já participando conosco, estamos quase lá, já quase em uma audiência desejável para que a gente possa realmente expor todo o conteúdo. Durante toda essa semana nós falamos sobre vida de prosperidade. Um verdadeiro tratado, um verdadeiro legado está ficando aí para você, né? Um estudo aprofundado das Escrituras Sagradas, um olhar de Deus sobre a prosperidade, ou como nós, seres humanos, vemos a prosperidade, né? A palavra nos instruindo, o Espírito nos impulsionando para cima a cada dia, e nós fizemos essa jornada aí de segunda até hoje, trazendo esse conteúdo exclusivo para você. Hoje é aniversário do nosso querido Bruno Costa. Bruno, que foi meu parceiro de programa, né? Desde o rádio, quando nós começamos com o programa Conselho Amigo, depois passamos para o rádio também, com o programa Soltando o Verbo, e por fim, aliás, fomos para a televisão antes, né, com Conselho Amigo, e depois Soltando o Verbo. Então, Bruno foi meu companheiro de bancada aí durante muito tempo. Hoje é aniversário do Bruno, parabéns, Bruno, pelo seu aniversário, meu filho querido, viu? Você é uma grande bênção. Hoje ele é pastor de uma obra iniciada lá em Barão do Rio Branco, né? Visconde do Rio Branco, Barão não, Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata. Está lá com a sua família, né, propagando o evangelho. Um beijo no coração a todos vocês, né?
de Barão do Rio Branco, ou Visconde do Rio Branco. Toda hora eu falo Barão, mas é Visconde, tá bom, gente? Vai me perdoando aí. Beijo, Bruno. Parabéns para você. Gente, deixa eu dar uma boa notícia para você. Todas as nossas lives que foram expostas aqui, todas elas sem exceção, sobre família e sobre prosperidade, inclusive a que eu falei hoje pela manhã, já está no nosso canal do YouTube. É isso mesmo. Já está lá, Portal Marcelo Carvalho, lá no YouTube. Você que já é assinante do canal, você já deve ter recebido lá, né, a notificação de que todas as lives já estão lá. Inclusive a que nós pregamos hoje pela manhã. Fala comigo, Pedro Carvalho. E quem não recebeu a notificação, volta lá no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber a notificação, porque está saindo muito vídeo novo. Todas as lives que a gente faz aqui está saindo lá também. É isso mesmo, viu a dica do Pedro? Olha só, você sai daqui depois, entra no canal do YouTube, Portal Marcelo Carvalho, se inscreve no canal, toca no sininho, porque em cada live que subir, você recebe uma notificação para você acompanhar em tempo real. Então veja, a live que foi falada hoje pela manhã, aquela que nós transmitimos hoje, ela está ainda, né, aí no Instagram, mas já está também no canal no YouTube. Então você já pode ir lá compartilhar para quem você quiser. Vai ter um verdadeiro legado. Todas as vezes que você precisar, né, entender um pouco sobre isso, você volta lá no canal e assiste nossos vídeos novamente, tá bom? Gente, vamos hoje fechar esse assunto, né? Nós fechamos pela manhã mostrando sobre o ministério terreno de Jesus. O que Jesus veio fazer na terra. Bom, para a gente entender isso, a gente vai fazer um breve resumo de tudo que nós vimos desde o primeiro dia até aqui, tá bom? Uma visão de Deus. A gente percebeu que, infelizmente, principalmente nós brasileiros, os seres humanos como um todo, mas principalmente nós brasileiros, fomos, infelizmente, moldados por um sistema de mundo corrupto, por um sistema de mundo que nos levou a um espírito de miserabilidade, né? Eu chamo isso de síndrome de vira-lata. Nós acabamos carregando em nós esse sentimento de pobreza, de miséria que é inerente ao mundo, né? O apóstolo Paulo tinha toda a razão quando ele diz: não vos conformeis com este século, não se permita ser moldado pelo mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento, porque aí sim você vai poder experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o mundo nunca apresentou para você de fato qual é a verdadeira vontade de Deus. O mundo está na contramão disso. Então, querer entender Deus por aspectos mundanos é uma perda de tempo. A Bíblia diz que aqueles que se fizeram sábios acabaram se tornando loucos, né? Porque eles preferiram o conhecimento do mundo ao conhecimento de Deus. Então, perceba que a única forma da gente entender verdadeiramente qual é a vontade de Deus, ou seja, qual era o desejo de Deus para nós, qual eram os pensamentos de Deus acerca da humanidade, dos seus filhos, é se a gente não se amoldar com o mundo. É se a gente não se permitir viver de acordo com o mundo. Ao contrário disso, a gente mude, nos transformemos, né, a nós mesmos, por meio da renovação do nosso entendimento. É a gente pegar a palavra de Deus e estudar, de maneira que a gente possa ter uma compreensão plena e essa verdade se torne palpável em nós, ao ponto de nós sermos a própria palavra de Deus encarnada, como foi Jesus aqui na terra. Então nós vamos praticar consequentemente essa palavra, e por meio da prática dessa palavra nós vamos fugir da corrupção que há no mundo e viver uma vida acima da média. Esse sempre foi o desejo de Deus para nós, né? Agora veja, como isso tudo aconteceu? A gente percebeu que, na verdade, quando Deus estabeleceu a humanidade no Éden, Deus estabeleceu também ali um sistema de reino. O reino de Deus se manifesta pela primeira vez lá no Éden. Deus, para que o seu reino operasse de maneira eficaz, coloca o homem sob governança, sob regência de tudo que está sobre a terra. Então o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus e dotado de uma capacidade de regência, de governo, de administração, de liderança, né? O homem se torna o Deus desse século, o príncipe regente do reino de Deus. Essa era a vontade de Deus desde o início. Porém, o homem pecando perdeu, né, o domínio, o governo, e foi tirado desse governo e passou a viver debaixo de maldição. Essa maldição se chama maldição da lei. Nós chamamos aqui, convencionamos isso. O homem vivia no reino de Deus, um reino de graça, e passou a viver debaixo de uma maldição chamada maldição da lei. Agora, Deus nunca desistiu de seu plano e começou uma saga, ou a saga da redenção. Eu costumo chamar a Bíblia de o grande romance de um Deus apaixonado pela sua criação. Deus que foi ao extremo de dar o seu próprio filho para que todo que nele crê não pereça, mas ao contrário disso, tenha a vida eterna, possa desfrutar de uma vida acima da média.
Irmãos, pense que Deus foi ao impensável. Primeiro, Deus humilhou-se a si mesmo, saindo da sua forma corpórea de Deus, ou de sua forma existencial de Deus, se tornando em semelhança de homens. Pensa nisso. Deus se fez homem para nos alcançar, só pode ter sido amor. Deus nos amou de uma maneira extraordinária, extravagante, acima da média, impensável. Deus manifestou esse amor de uma maneira absoluta e nós não podemos, irmãos, negligenciar essa verdade, esse amor, esquecendo-se dos benefícios que Jesus veio conquistar para nós. Jesus não veio estabelecer uma nova ordem religiosa, Jesus não veio nos dar uma filosofia de vida, ser um mártir ou um modelo apenas a ser seguido, não. Jesus veio restaurar aquilo que se havia perdido. E nessa restauração a gente entende que Jesus veio restaurar o reino de Deus sobre a terra. Essa era a declaração da mensagem de Cristo: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Jesus vem como representante legal do reino, representante legal de Deus, para trazer de novo, irmãos, o domínio, o governo da humanidade sobre a terra, para que nós subjuguemos o diabo, para que nós tiremos o diabo, destronemos o diabo e assumamos nosso papel como regentes, como reis e sacerdotes sobre a terra. Esse é o objetivo de Jesus vindo para cá, estabelecer o reino de Deus. E nós fomos alcançados nessa verdade. Hoje nós somos súditos de um Deus leal, de um Deus maravilhoso. Fazemos parte de um reino, irmãos, cujo rei, ele é justo, ele é, sabe, é porque às vezes a gente tem uma cabeça ainda muito de democracia, né? Uma cabeça presidencialista. Mas a gente precisa tratar essa questão como uma questão de reino. Nós somos participantes de um novo reino, somos embaixadores desse reino na terra. Nós estamos aqui para governar. Veja, Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, a partir do reino do Espírito, através de nós, manifesta a sua vontade na terra, do mesmo jeito como ela é manifesta no céu. Essa foi a oração de Jesus, né? Antes da sua morte, quando ele ensinava sobre a oração aos seus discípulos, ele disse: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Ponto. Deixa eu te dizer, esse reino já veio, ele está em nós. Nós somos o reino, nós somos a representação do reino de Deus. E nós precisamos reinar, nós precisamos administrar, nós precisamos governar, nós precisamos liderar. Todas essas coisas são inerentes a nós, como reis e sacerdotes sobre a terra. Foi isso que Jesus fez. Agora veja, em Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição pré-anunciada ou pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas, pois as escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro, porque por meio de Cristo Jesus os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito Santo da promessa. Veja, a maior evidência do reino de Deus era a presença do Espírito no homem, né? Deus sempre ele exerceu o seu governo através do homem por meio da ligação do Espírito do homem com o Espírito de Deus. E isso nos foi tirado por causa do pecado. Nós perdemos a conexão com a nossa origem. Nós perdemos a conexão com o nosso... como é que eu vou dizer? A capital do nosso reino, que é o céu. Vamos botar dessa maneira. Nós perdemos isso. Mas quando Jesus vem, ele nos resgata dessa maldição imposta pela lei. Nos tira de debaixo dessa maldição, nos transporta para o reino do Filho do seu amor, fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão, ou a mesma bênção que Abraão recebeu, que é a justiça por meio da fé, pudesse se estabelecer em nós. Deixa eu te dizer, nós fazemos parte de um reino de justiça. Por isso nós somos justos. Somos justos, irmãos, porque fazemos parte de um reino de justiça. Jesus conquistou a sua justiça por nós, ou para nós, né? Para que nós pudéssemos viver em retidão no reino de Deus, nesse reino maravilhoso. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que essa bênção de Abraão, que é a justiça, chegasse até nós, que éramos gentios, separados de Deus, e agora pudéssemos receber pela fé, sabe o quê? O Espírito Santo da promessa. Quando o Espírito Santo veio habitar em nós, bem-vindos, é chegado o reino de Deus. Jesus, quando indagado pelos
pelos enviados de João acerca de se ele era ou não o Messias. Ele dizia: ei, vem cá, se eu estou curando enfermos, se eu estou expulsando demônio, se eu estou fazendo tudo que eu estou fazendo pelo Espírito de Deus, é porque é chegado o reino de Deus. Veja como o reino de Deus opera: é quando nós operamos por meio do Espírito, é quando Deus opera através de nós. Veja, irmãos, Deus não quer ver injustiça, mas ele só pode operar injustiça quando ele faz por meio de você. E como é que ele faz por meio de você? Por meio do Espírito Santo que habita dentro de você. Então a maior expressão do reino de Deus sobre a terra é o Espírito Santo trabalhando a partir de nós, ou por meio de nós. Esse é o reino de Deus. Então por isso Jesus nos fez justos, para que pudéssemos receber de volta o Espírito Santo prometido. E uma vez que o Espírito Santo está em nós, o reino de Deus está em plena manifestação. Agora o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos evidenciar essas verdades todos os dias na nossa vida. Veja, por meio do Espírito Santo eu fui declarado filho de Deus. Primeira coisa, primeira consequência, irmãos, da restauração do reino é a família ter sido restaurada. Deus restaurando seus filhos. E nós nos tornamos filhos de Deus. E porque agora somos filhos, nos tornamos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Para pensar um pouco, a gente ouve, mas não dá crédito a isso. A Bíblia diz que hoje somos filhos de Deus. Pensa só isso, se você conseguir entender a revelação do que isso está dizendo, de que você hoje é filho de Deus. Você é filho de Deus, filha de Deus. Ei, você não é filho de Maria, de João, de José, você é filho e filha de Deus. Deixa eu te dizer, se seu pai é Deus, o que é que te falta na terra, querido, querida? Tenha essa consciência de que você é extensão do próprio Deus. Você é filho, filha. Essa foi a primeira consequência do restabelecimento do reino. Somos filhos, temos um pai que é Deus. Aleluia! Aleluia! Somos filhos de Deus. E aí o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 1, verso 12: e sempre deem graças ao Pai de vocês, pois ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Veja, irmãos, nós somos feitos dignos de participar da herança de Deus. Aquilo que pertence a ele agora também pertence a nós por filiação. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz lá em Ageu que Deus é o dono do ouro e da prata. Só que esse Deus que é dono do ouro e da prata é teu pai. Teu pai é dono do ouro e da prata, meu irmão, e você é herdeiro dele. Ou seja, você toma posse daquilo que ele tem. Se o ouro e a prata que tem no mundo pertencem ao nosso Deus, e o nosso Deus é o nosso Pai, logo, irmãos, eu sou o dono de todas as riquezas que estão sobre a terra. Agora, eu não sou dono para ostentar, eu sou dono para usufruir. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Pensa nisso, traz essa revelação para a tua mente. Você é filho, se é filho, você é herdeiro. Herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, é o que está escrito em Romanos capítulo 8, verso 16. Pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. A gente ouve, mas não dá crédito a isso. Veja, a Bíblia diz que o próprio Espírito de Deus testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu sou filho, eu não sei você, irmão, mas eu não finjo de ser filho, eu sou filho, eu tenho um pai, irmãos. Olha, Deus escolheu um homem aqui na terra para ser meu progenitor, naturalmente falando, mas eu sei exatamente quem é meu pai, e meu pai é Deus, irmãos, aquele que está sentado no trono das alturas, que criou os céus e a terra, que é dono do ouro e da prata, e eu me tornei, por consequência do que Jesus fez, o seu herdeiro particular. Então aquilo que eu preciso, eu tomo posse. Sabe qual é a diferença, irmão, de herança para promessa? Sabe, durante toda a antiga aliança o povo tinha promessa. Sabe qual é a diferença de herança para promessa? É que herança você espera um dia, quem sabe, talvez. Mas herança não, herança você toma posse quando quer. A única restrição para você não tomar posse da herança é quando você é de menor. Aí você tem um tutor, um curador. Só que a Bíblia diz que esse tutor, esse curador, era a lei. Você era de menor,
quando você não tinha recebido a adoção de filho. Então estava debaixo da lei, era como se tivesse sendo, a lei guardava a tua herança para você. Mas agora não, irmão, nós recebemos a adoção de filho, Deus habita em nós, estamos em Deus e tomamos posse da nossa herança. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Tomamos posse da nossa herança. Hoje nós podemos usufruir de uma herança guardada para nós, que foi guardada durante todo esse tempo no céu, irmão. É claro, as pessoas dizem, mas essa herança não é material. Deixa eu te dizer, e o material vem de onde? Eu não ensinei isso aqui outro dia. Hein? Aquilo que se vê é gerado por aquilo que não se vê. Você não precisa ver, você só precisa saber que tem, meu irmão, e tomar posse. E Deus vai fazer se materializar nas tuas mãos. Na verdade, é a própria fé que você carrega que te faz materializar essas coisas em você. Tudo já está disponível. Então nos tornamos herdeiros desse Deus maravilhoso por meio da ação de Cristo Jesus em nós. Fomos livres do império das trevas, não precisamos mais viver nessa ignorância, não precisamos mais viver na falta de conhecimento, a palavra de Deus está exposta para nós. Hoje você tem acesso, irmãos, livre ao conhecimento, à palavra, carrega dentro de você o Espírito Santo, que te ajuda na compreensão de todas as coisas, que é um mestre por excelência, que, segundo o que Jesus disse, nos conduziria a toda a verdade. Se você tiver um pouquinho de perspicácia, dizer, eu quero conhecer mais sobre minha família real, sobre minha linhagem, sobre o DNA que corre sobre minhas veias, sobre meu pai, você pega, se debruça sobre a Bíblia e o próprio Espírito de Deus te conduzirá ao pleno conhecimento da verdade. Eu não preciso mais viver na ignorância, você não precisa mais viver na ignorância. Ignorância te aprisiona, irmãos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o conhecimento te liberta. E conhecereis a verdade. E esse conhecimento da verdade revelada vai te libertar. Vai fazer você viver uma vida livre em todos os aspectos da tua vida. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Então veja, o que eu preciso fazer? O que pode me roubar isso? O que pode impedir agora de eu desfrutar desses benefícios? Primeiro, a desobediência ou negligência. Existe um monte de princípios do reino que precisam ser levados em consideração, né? Todo sistema de governo, ele tem uma carta magna, todo sistema de governo tem a sua própria constituição. Diferente dos sistemas democráticos que é criado pelo povo ou criado por filosofias, o sistema de reino tem a palavra do rei. A palavra do rei é lei. Irmãos, eu e você podemos discutir sobre o princípio da Bíblia até ficar careca, ficar azul. A gente vai ficar careca e azul, mas Deus não muda o que ele disse. Porque a palavra de rei é uma só. E essa é a constituição do nosso reino. A palavra do rei, a palavra de Deus. Então tem princípios da palavra, irmão, que não adianta. Se a Bíblia diz que, por exemplo, a avareza é idolatria e ponto final. O povo pode se reunir quantas vezes quiser, querer mudar isso, mas não vai conseguir. Por quê? Porque no reino, irmãos, não é uma democracia. É a palavra do rei em operação. Nós precisamos viver segundo a palavra de Deus. E uma desobediência à palavra de Deus, a gente sabe no que deu. Adão perdeu o reino. Adão jogou fora tudo que tinha. Por causa da desobediência, Deus não mudou de ideia. Se a gente andar em desobediência hoje, deixa de desfrutar dos benefícios do reino. Aleluia. Então precisamos observar todas as leis espirituais e também leis naturais acerca da prosperidade, para que possamos agora desfrutar de todas essas benéficas do Senhor. Amém? Às vezes tem gente, irmãos, que reclama, mas o problema não está nem na bênção que não chega, até chega, mas ele não sabe administrar, vive gastando com bobagem, né? Então acaba perdendo todos esses benefícios. Então precisamos cumprir nossa parte dentro dessa aliança, né? E uma das partes, como nós vimos desde o início lá em Abraão, é entrega dos nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Veja, eu costumo, aqui não é a Bíblia que está falando, sou eu sempre falo, obviamente que baseado sobre princípios bíblicos, que se você seguir uma sequência, uma ordem acerca de como lidar com o dinheiro em princípios espirituais, você nunca vai errar e sempre vai prosperar e avançar e continuar prosperando. Quais são os 3 princípios? São 3 princípios. Primeiro deles, fidelidade para com Deus. Esse é o primeiro, irmãos. Não faça nada, absolutamente nada, antes de você
estabelecer a sua fidelidade com Deus. Por quê? Porque Deus é a fonte. Se você corta a fonte, você deixa de receber. Entendeu? Então a primeira coisa que você precisa trazer como verdade absoluta para a sua vida é que eu preciso andar em fidelidade para com Deus, para com o meu rei, para com o meu reino, reconhecendo que Ele é a minha fonte. E a única forma de eu fazer isso é através dos meus dízimos. Honre ao Senhor com seus bens e com as primícias, a primeira parte de toda a tua renda. Veja, isso é um reconhecimento. Eu não tinha nada, eu estava no mundo, estava perdido, eu ia para o inferno. Irmãos, eu podia até ter carro, ter casa, ter tudo, mas isso tudo ia ser perecível e eu ia para o inferno. E Jesus me arrancou do inferno e me deu a condição de eternidade e me deu o reino. Aí eu vou dizer que eu tinha, que o que eu tenho é meu? Não, eu não tinha nem vida, eu estava morto. De que adianta eu ia ter carro, eu ia ter casa se eu estava morto? De que adianta eu ter $1 milhão ou $1 bilhão na conta se eu estava morto? E Jesus me ressuscitou. Eu só posso desfrutar disso tudo hoje porque eu estou vivo. Aleluia. Então aquilo que eu tenho veio de Cristo Jesus. Veio de Deus e eu preciso reconhecer isso. Então o primeiro princípio que eu preciso reconhecer é a fidelidade a Deus. E essa única maneira de eu fazer isso é ser fiel no meu dízimo. Antes de qualquer coisa, irmãos, antes de qualquer coisa, é você reconhecer que Deus é a sua fonte. Qual é o benefício disso, pastor? É que quando eu reconheço que Ele é a minha fonte, isso se multiplica. Mas quando eu digo, não, isso foi a força do meu braço, eu estou abrindo mão da graça para viver de novo nos princípios da lei. Porque a graça é quando Deus me supre. A lei é quando o meu trabalho me supre. Deu para entender isso? Então, a única forma de eu demonstrar isso publicamente é sendo fiel nos meus dízimos. Esse é o primeiro ponto. Eu estou falando de dízimo apenas. Segundo ponto, usufrua de tudo que Deus fizer chegar nas suas mãos com a sua casa, com a sua família. Não junte dinheiro com medo do amanhã. Aleluia. Não deixe de usufruir. Porque a Bíblia diz, se credes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Veja, Deus nunca disse assim, junte dinheiro, porque pode ser que amanhã não tenha. Nunca. Ele disse, coma o melhor. Coma do melhor. Usufrua de tudo que tiver nas suas mãos. Eu fiz para você, aproveita. Então veja, você trabalhar igual maluco, igual doido, e não usufruir é bobagem. Você morre amanhã e larga tudo aí. Sabe? Grandes homens que levantaram grandes fortunas não usufruíram metade do que tinham. E quando morreram, seus filhos destruíram o resto. Então aproveite. Primeira coisa que você precisa fazer é ser fiel ao Senhor. Segunda coisa, honrar a tua casa, a tua família, usufruir de tudo que você tem. Desfrute de tudo, tire férias todos os anos, viaje, irmão, coma bem, vá para restaurantes, desfrute, se você tem condição, não vá se endividar. Eu não estou falando de se endividar para fazer isso não, eu estou falando de tudo que chegar na sua mão, usufrua, depois de você ter honrado ao Senhor, usufrua com a sua casa, com seus filhos, não seja avarento, não busque coisas baratinhas, né? As coisas mais baratas para poder guardar dinheiro não, usufrua do melhor, porque Deus tem sempre o melhor para você. Deus pensou em tudo do melhor para você. Então esse é o segundo princípio. Primeiro princípio, seja fiel ao Senhor. Segundo princípio, usufrua com a sua casa, honra a sua casa. Né? Se você é homem, está aí, me assiste agora, é empresário, alguma coisa nesse sentido, honra a tua esposa. Né? Cuida dela, investe nela. Se você é esposa, também trabalha, honre seu marido, honre seus filhos. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, seja generoso. Terceiro ponto, generosidade. Então veja, primeiro ponto, dízimo. Segundo, usufruir com a tua casa. E só em terceiro lugar, ser generoso. Não entra nessa ordem de dizer, não, eu dei os dízimos, agora eu vou ser bem generoso para me ganhar mais. Isso é avareza do mesmo jeito. Você está dando oferta para outros e não tá dando para a sua casa. Tem gente que para aparecer quer dar oferta para todo mundo, mas dentro de casa não investe nos seus. Né? O primeiro a quem você deve investir é a tua casa. Seja fiel no dízimo. Segundo, invista na tua casa. Terceiro, seja generoso. Se você é fiel com o Senhor, se você está vivendo em completa suprido em todas as tuas necessidades, observe quem está à tua volta, porque ser rico sozinho não tem graça nenhuma também não. Vice? Honre as pessoas que estão à sua volta, comece a abençoar as pessoas à sua volta, para que todo mundo tenha ampla suficiência. E aí você vai ver as coisas se multiplicarem na sua vida de uma maneira extraordinária. Né? Veja, as pessoas dizem... me perguntam, já me perguntaram muitas vezes, em empresas, por exemplo, pastor, a gente o dízimo é do líquido do que a gente recebe?
Veja só. Ou do bruto. Deixa eu te dar um exemplo. Eu vou te dar, já dei esse exemplo que eu vou dar de novo. Veja, você tem uma empresa, tá? Aí você fatura lá. Aí você comprou esse aparelho aqui, ó, que é um fone de ouvido. Tá vendo? Por R$100 para vender esse aparelho. Você comprou. Tá aqui. Comprei por 100. E vendi ele por 200. Ora, sobre quanto eu tenho que dar o dízimo, Pedro? Sobre os 100 que o senhor ganhou. Sobre os 100 que eu ganhei. Sobre os 100 que eu ganhei. Ponto. Eu ganhei 100, eu dou sobre os 100. De tudo chegar nas minhas mãos, eu dou o dízimo. Ponto final. 100 o senhor já tinha. Né? Ah, então é sobre o que sobra? Não, irmão, não é sobre o que sobra, é sobre o lucro bruto. Não é sobre o que sobra. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você tem uma empresa, aí você comprou isso por 100, vendeu por 200, ganhou 100. Mas do 100 que você ganhou, você tirou para pagar. Peraí, eu vou investir nisso, vou comprar aquilo, vou pagar a prestação atrasada do outro, vou fazer aquilo lá, sobrou 50, vou dar dos 50. Não. Aí não. Você ganhou 100, você vai dar o do Senhor 100. Agora o resto dos 90 você faz o que você quiser com ele. Direito seu. Usufrua com a sua casa, seja generoso, faça o que você quiser. Então veja, é bom você ter isso consciência. E outra coisa, deixa eu falar uma coisa bem real para você aqui, bem rasgado, bem na lata para você entender. Dízimo não é um boleto de um clube social que você paga todo mês, não. Dízimo é uma motivação do coração. Antes mesmo desse dinheiro sair da tua conta, da tua carteira, da tua bolsa, ele precisa sair de dentro de você, do seu coração. É uma atitude do coração. Então você vai saber, você tem o Espírito de Deus. Você sabe o que tem que fazer. Todos nós somos guiados pelo Espírito. Então se você está fazendo algo e aquilo te traz paz, irmão, está tudo certo. A Bíblia diz, se teu coração não te condena, tens confiança diante de Deus. Mas se teu coração te condenar, maior do que o teu coração é Deus. Agora veja, não é dizer, dá bem, graças a Deus, não vou dar de jeito nenhum. Ei, teu coração vai te condenar. Porque a Bíblia fala que tem que ser feito. Eu estou falando, irmãos, é que a gente sabe. Você vai enganar quem? A você mesmo? A gente não vai se enganar, irmão. Né? Se eu não consigo enganar a mim, logo eu não consigo enganar a Deus. Né? Se eu não consigo enganar meu coração, eu não vou conseguir enganar a Deus, esquece. Deus sabe. Né? E você sabe. Então, faz a coisa, você não tem que dar satisfação para ninguém, não. Você tem que dar satisfação para você, para o seu coração e para Deus. Essas são as únicas pessoas que você precisa dar satisfação, para você mesmo e para Deus. Se você estiver em paz com você, sabendo que você está fazendo a coisa certa, Deus está recebendo de bom grado. Agora, se você já sabe que você está errado, maior que seu coração é Deus. Se você não está conseguindo enganar você, não vai conseguir enganar a Deus, né? Bom, aí algumas pessoas ainda batem na tecla de dizer o seguinte, pastor, mas onde é que está escrito na Bíblia, no Novo Testamento, que nós temos que dar o dízimo? Aonde é que está na Bíblia, no Novo Testamento, que nós devemos dar o dízimo? Está em 1 Coríntios capítulo 9. Eu quero ler lá e talvez a gente vai terminar com esse texto, porque ele é bem intenso aqui. Eu vou botar essa Bíblia de lá, esse iPad de lá, vou pegar a Bíblia e vou ler com você bem devagarzinho, 1 Coríntios capítulo 9. Eu quero ler esse texto com você. Veja só. Deixa eu contextualizá-lo aqui. O apóstolo Paulo, ele vem agora defendendo o seu próprio ministério. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele foi levantado por Cristo. Ele não andou com Jesus segundo a carne, ele não fez parte dos 12, mas ele foi levantado pelo próprio Senhor Jesus, né? Depois da sua ressurreição, claro. Esteve com os discípulos em Jerusalém, expôs a doutrina que ele ensinava, falou sobre as experiências que ele viveu com o Senhor e entraram num acordo que ele pregaria aos gentios enquanto os judeus pregariam em Jerusalém e os judeus. E Paulo saiu então nas suas viagens missionárias. Nessas viagens ele abriu muitas igrejas, entre elas a igreja de Corintos. Então Paulo é que foi o fundador da igreja de Corinto. Só que depois que ele abriu as igrejas, outras pessoas que se diziam apóstolos de Jesus passaram por lá e tentaram desqualificar Paulo como apóstolo, dizendo que ele não tinha andado com Jesus, dizendo que ele não era de Jerusalém, que ele não fazia parte, isso e aquilo, tentando desqualificar. É sempre essa mesma história dos religiosos, né? Quem está falando a verdade é acusado, apedrejado, falado mal, né? Por aqueles que não fazem nada. Essa é que é a verdade. Fica só de boca aberta falando mal dos irmãos. É um bobo, bobalhão. Então eles estavam lá fazendo isso com Paulo. E Paulo vem, escreve aos Coríntios e ele está defendendo o seu próprio ministério.
Agora veja esse argumento do apóstolo Paulo, que muito embora não tenha usado a palavra dízimo, deixou explícito, claro, que isso era bíblico para a nova aliança e que era um direito. Veja só, ele diz: não sou eu porventura livre, isso é 1 Coríntios capítulo 9, verso 1. Não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, e todas essas perguntas é sim, tu visse, tu é apóstolo, tu viu Jesus. Aí ele diz: acaso não sois vós o fruto do meu trabalho no Senhor? Acaso não foi eu que ganhei vocês para Jesus? Se eu não sou apóstolo, como estão dizendo por aí, para outras pessoas, certamente o sou para vocês, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? Veja, o apóstolo Paulo tinha largado a sua carreira eclesiástica, tinha largado tudo para trás para servir a Cristo. Agora eu te pergunto, como é que ele ia viver? Quem ia sustentar Paulo? Quem ia fazer chegar nele? Basta você lembrar para a antiga aliança, como Deus estabeleceu com o povo de Israel. 12 tribos trabalham e entregam os dízimos para uma tribo, que são ministros ou sacerdotes. Veja, o apóstolo Paulo faz parte dessa classe sacerdotal que tem o direito, segundo Cristo, de receber os dízimos daqueles que trabalham na terra. Veja, ele diz: não temos nós direito de comer e beber, e também de nos fazer acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Porque todos os 12 apóstolos e os demais que estavam com eles já não trabalhavam de maneira natural, se dedicavam integralmente ao ministério. E como é que eles viviam? Do mesmo jeito que Jesus os sustentou quando esteve na terra, através das doações, através de dízimos, através das ofertas. Tem gente que não gosta de ouvir isso, mas se lembre que um dia Jesus estava num culto e ele se assentou no gasofilácio observando como as pessoas colocavam as suas ofertas. Você se lembra disso? Eu vou refrescar a sua memória. A Bíblia diz que Jesus foi, se assentou no gasofilácio e ficou observando como as pessoas colocavam as ofertas. Ele disse que uma viúva veio e colocou 2 moedas, enquanto outras pessoas traziam um monte de dinheiro e colocavam. E ele disse: qual desses aí colocou mais? E o discípulo disse: não sei. Ele disse: garanto para você que foi essa viuvinha aí que colocou 2 moedas, porque do que ela tinha, ela deu tudo. A 2 moedas era tudo que ela tinha, ela deu. Os outros estão dando um monte, mas é do que sobra. Agora eu te pergunto, Jesus fez isso no culto dele ou no culto dos outros? Imagina Jesus entrando no culto de outro, em outra igreja, no culto dos judeus. Os judeus jogavam pé de Jesus porque ele curava. Pensa ele sentar no gasofilácio e fazer uma gracinha dessa. Tenta imaginar uma situação dessa. É claro que foi com ele que ele fez. Ele só tinha essa autorização de fazer, ele só teve essa ousadia porque era onde ele estava conduzindo as coisas. Então os discípulos também, que trouxeram de Jesus a maneira do ministério, viviam disso. E Paulo diz: será que só eu e Barnabé que não temos o direito de parar ou de deixar de trabalhar lá fora para servir ao ministério? Versículo 7 ele diz: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não bebe do seu leite? Porventura fala isto como homem, ou também não diz a lei? Bom, é interessante. Nós somos resgatados da maldição da lei, mas Paulo traz a lei aqui. Por quê? Porque ele sabia que a lei era um reflexo natural daquilo que espiritualmente deveria acontecer, senão Paulo não estaria trazendo. Não é que ele quer voltar com o povo para a lei, ele está mostrando os princípios que eram estabelecidos e que permaneciam. Ele diz: e também não diz a lei, porque na lei de Moisés está escrito. Escrito o quê, Paulo? Não atarás a boca do boi quando debulha o trigo. Peraí, o que está escrito na lei de Moisés? Não atarás a boca do boi enquanto debulha o trigo. O que é que isso tem a ver com viver do ministério, com dízimo, com oferta? Eu vou te explicar. Veja, na lei de Moisés, Moisés teve de botar uma lei dizendo assim: ó, quando vocês forem debulhar o trigo, quando vocês forem colher o trigo, quem faz todo o trabalho é o boi, ok? O boi puxa os moinhos, o boi é que faz a aragem da terra. Vocês não podem amarrar a boca do boi para o boi não comer enquanto trabalha. Já que ele está trabalhando, deixa o boi comer. Porque tinha gente que amarrava a boca do boi. Eles pegavam um saco
e botava na boca do boi, para o boi não comer. O boi estava trabalhando, mas não podia comer. Por quê? Porque eles botavam um saco. Que é isso? Miséria. Você acha que o boi ia comer o trigo todo? Claro que não. Mas o povo era tão miserável, o espírito de miséria era tanto, que eles botavam um saco na boca do boi, para o boi não comer o trigo quando estava debulhando. E Moisés disse, gente, pelo amor de Deus, não ponha um saco na boca do boi enquanto ele debulha o trigo. Aí Paulo diz, agora pensa aqui um pouquinho. Acaso é com o boi que Deus se preocupa? Deus está preocupado é com o boi quando escrever essa lei? Ele diz, ou é seguramente por nós que ele diz? Ou será que ele falou isso para mostrar para a gente o que se diz? Certo que é por nós que está escrito, porque o que lavra cumpre fazer na esperança, e o que pisa o trigo faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. O que ele está dizendo? Ele disse, rapaz, se os pregadores, se os ministros estão trabalhando duro para levar a palavra, qual é a dificuldade deles comerem do que eles estão trabalhando? Ou seja, quando você deixa de dar o dízimo, você está botando um saco na boca do pastor. Pastor não come. Pastor não precisa comer. Pastor vai viver agora de fotossíntese. Porque eu sou avarento. Não quero dar o dízimo. Entendeu? Você bota um saco na boca do pastor. É isso que Paulo está dizendo. Que quando você não dá o dízimo, você está botando um saco na boca dos ministros para eles não comerem. Ou é seguramente por nós que diz? Certo que é por nós que está escrito. Pois quem lavra, cumpre fazê-lo na esperança. E o que pisa o trigo, na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Olha a pergunta de Paulo, ele disse, ei gente, peraí, se nós estamos aqui trabalhando para te dar coisas espirituais, e você trabalha com coisas naturais, seria difícil você me dar algo natural? Paulo está falando. Se outros participam desse direito, sobre vós, não o temos nós, maior medida? Pronto, veja, esse texto aqui, ele nos dá base clara sobre dízimo. Fácil, porque quando ele diz aqui, ó, porventura falar isso a homem ou também não diz a lei? O que ele quer dizer com isso? Ele está trazendo a alusão daquilo que foi lá, que a gente viu no Antigo Testamento, como é que era feito. Que 12 tribos trabalhavam e colocavam sobre o altar para o Senhor os dízimos. E o Senhor deu os dízimos aos sacerdotes. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que não falte mantimento na minha casa. Para que os ministros que pregam a palavra se dediquem a isso. Sabe, às vezes eu vejo muita gente reclamando de pastores que não estudam, que não têm tempo, que trazem uma mensagem rasa. Mas será que as pessoas estão honrando esses homens para que eles se dediquem integralmente a isso? Ou eles têm que agora ficar correndo atrás de vender calcinha, ou natura, ou rinodê para poder complementar a renda? Por causa da infidelidade do povo. Né? A gente precisa realmente atentar por essas coisas. Veja, o apóstolo Paulo ainda diz assim, entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Tá vendo aí, pastor? Paulo disse que não vai receber não. Para não atrapalhar. Ei, mas Paulo não recebeu dos coríntios, só desses. E não foi a única igreja que ele abriu. Quando você lê, por exemplo, Filipenses, ele diz, Filipenses, eu recebi não só uma vez, mas duas. Todos os donativos que vocês mandaram. Ele disse, a Macedônia mandou, a Acaia mandou. Mas os coríntios? Não. Ele não recebeu. Por que será que ele não quis receber dos coríntios? Né? Se a gente olhar para o início da carta, ele diz, porque vocês são carnais. São carnais. Foi essa igreja de Coríntios, no capítulo 11, que ele vai dizer, vocês se juntam
faz panelinha, rico só come separado dos pobres, deixa os pobres com fome, os outros se embriagam. Não quero, de vocês não recebo. Avarento? Quero não. 13, ele diz: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Vem, o que ele está dizendo aqui? Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? De onde ele tirou isso agora? Lembra-se lá, Números 18, ele diz: trazei todos os dízimos e que eu dei aos filhos de Levi por herança. Eles não têm terra para trabalhar, eles não têm que trabalhar lá fora, o trabalho deles é sacerdotal, eles é que vão receber a responsabilidade da vida sacerdotal. Ele diz: se vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve no altar, do altar tira o seu sustento? De onde é que se tira o sustento de quem serve no altar? É do altar que tira o seu sustento. Assim, versículo 14, assim ordenou também o Senhor. Ordenou. Assim ordenou também o Senhor que os que pregam o evangelho devem viver do evangelho. Ei, irmão, isso foi uma ordem de Jesus. Assim também ordenou, deu uma ordem ao Senhor. Jesus deu uma ordem: ei, quem prega o evangelho deve viver do evangelho. Como se o dízimo não fosse para hoje? Como é que essa criatura ia viver? Me diga. Eu, porém, não me tenho servido nenhuma dessas coisas e não escrevo isso para aqui, assim o faz comigo. Veja o que Paulo diz: porque para mim melhor me fora morrer antes de que alguém me anule essa glória. Paulo disse: quer saber? De vocês eu não quero. Eu prefiro morrer de fome do que receber de avarento. Eu prefiro morrer de fome do que receber de vocês, Paulo disse aos Coríntios. Pensa no bicho bruto. Estão questionando? Não quero, não recebo. Prefiro morrer. Para mim vai ser orgulho, glória. Mas de vocês eu não quero. Recebo não. Vou querer não. Paulo não recebeu. Pensa que tristeza. Agora, eu sei que quando um pregador como Paulo diz para a igreja: eu não quero receber, talvez deixe a igreja mais feliz do que triste. Né? Talvez. Só que na cabeça de Paulo a coisa não funciona bem assim. Eu quero te mostrar uma coisa interessante. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. 2 Coríntios, Paulo escreve a sua segunda carta agora para a mesma igreja. Versículo 11 do capítulo 12. Quem aí sabe que 2 Coríntios veio depois de 1 Coríntios? Todo mundo sabe? Perfeito. Então veja. Paulo está escrevendo a sua segunda carta. Depois de que ele disse assim: ó, prefiro morrer do que receber seus dízimos. Não quero. Aí Paulo escreve de novo para a mesma igreja e diz assim, capítulo 12, verso 11. Tenho me tornado insensato. Gente, eu fui insensato. Mas foi vocês que me constrangeram a isso. Pois eu deveria ter recebido de vocês, porquanto nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que eu nada seja. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. 13. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas? Paulo diz: sabe de uma coisa? Por causa da minha insensatez, a igreja de Corinto acabou se tornando menor ou inferior a todas as outras. Por causa, Paulo diz: eu fui insensato, vocês me constrangeram. E por causa da minha insensatez, a igreja de vocês se tornou a menor de todas. Por quê? Ou em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, se não neste fato de eu não vos ter sido pesado? E Paulo termina esse texto dizendo: perdoe-me esta injustiça. Veja, o apóstolo Paulo disse: eu prefiro morrer do que receber os seus dízimos, não quero. E depois ele voltou e disse: ó, o fato de eu ter sido insensato, dizendo não quero, tornei vocês pequenos e inferiores. Me perdoe, eu fui injusto
de não ter recebido seus dízimos. Apóstolo Paulo faz. O apóstolo Paulo, ele nos dá uma lição de humildade e ao mesmo tempo sabedoria. Eu quero ler em outra versão. Ele diz: vocês me obrigaram a agir como insensato. Vocês é que deveriam me elogiar e me remunerar, pois embora eu nada seja, não sou inferior a esses tais superapóstolos. Quando estive com vocês, certamente dei prova de que sou apóstolo, sim, pois com grande paciência realizei sinais, maravilhas e milagres entre vocês. A única coisa que não fiz e que faço nas outras igrejas foi receber de vocês os seus donativos. Perdoe-me por esta injustiça. Deixar de receber dízimos e ofertas de quem quer que seja, ou seja, qualquer ministro que abrir mão das suas ofertas, que são lícitas e legais, dizer, ei, não precisa ser dizimar não, é insensatez do ministro e injustiça para quem não dá, porque o torna inferior aos demais. Deixar de ser dizimista, deixar de entregar os dízimos é se tornar inferior aos demais. E aqueles que ignoram o dízimo, eles são insensatos e estão, de fato, necessitando pedir perdão para aqueles a quem eles injustiçaram. Essa é a palavra de Deus. Então, meu irmão, dentro desse aspecto, pense nisso. Você foi alcançado para alcançar. Você foi salvo para levar a salvação. Você foi livre para libertar. Você é próspero, não pelo aquilo que tem, mas por aquilo que é. Você foi restaurado e colocado de volta no reino de Deus. Você é filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você é uma grande bênção de Deus. E você sim é muito próspero e Deus tem prazer na tua prosperidade. A única diferença em relação ao que o mundo pensa é que a prosperidade do crente não deve ser evidenciada por ostentação de bens, mas por cumprimento de propósito. Toda a riqueza é apenas recurso para cumprir o propósito. Pedro Carvalho. Temos perguntas, Pedro Carvalho? Vamos abrir a nossa latinha de minhoca. Eu trabalho fora e dizimo, mas meu marido não dizima, ele vê como Deus tem me abençoado. Como faço? Continue do jeito que você está. Veja, se a salvação é individual, você também, de forma, tem responsabilidade sobre a sua vida e a sua conduta, né? Se o marido não quer fazer, ele tem responsabilidades para com Deus. Mas você, sabendo da verdade, precisa fazê-lo. E, obviamente, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que reconhecer a bênção de Deus sobre a sua vida, né? As suas ações vão refletir, a sua fidelidade vão refletir na sua vida financeira algo extraordinário e vai fazê-lo realmente repensar os seus atos e as suas ações. Então, continue, seja fiel. E a Bíblia diz que o marido, a mulher que tem marido que não obedece à palavra, deve ganhar esse marido sem palavras, mas pelo seu procedimento. Então continue no seu procedimento correto e você vai acabar convencendo de falar a verdade, ou de praticar a verdade. Pedro, mais um. Muitos acham que pastor, os que trabalham na igreja, ganham bem. Responda quem já fez isso. Dar uma oferta? Não, lê de novo, peraí, vamos lá. Muitos acham que o pastor, os que trabalham na igreja, ganham bem. Responda quem já fez isso. Dê uma oferta? Dar uma oferta? Dê uma oferta. Entendi, veja. As pessoas, elas começam realmente a fazer esse pensamento de juízo. Eu nunca tive problema com questões financeiras, de dinheiro, irmãos. Eu sou bem aberto, bem livre nisso, né? Fui empresário minha vida inteira, tive empresas, tive a oportunidade de trabalhar fora em outras coisas, mas nunca quis porque eu sei para que eu nasci. E o meu salário vem da igreja. Agora veja, o dinheiro que você dá como dízimo não é meu, é da igreja. Eu tenho meu salário que eu recebo, assim como todos os outros pastores. E obviamente que cada um, né, de acordo com a sua realidade hoje, recebe. Mas eu garanto uma coisa para você, como foi falado aí pela nossa irmã,
nunca, nunca, nenhum deles vai deixar de viver a plenitude, porque Deus não precisa do nosso contra-cheque para nos abençoar. Mas nós é que devemos realmente cumprir. Eu, particularmente, Marcelo, como pastor mesmo, eu costumo honrar os meus próprios liderados e ofertar na vida deles continuamente. Faça isso você também, né? Como a irmã aí sugeriu. Quem já foi lá e deu uma oferta para um líder da igreja, um líder de departamento, um pastor? Graças a Deus, a nossa igreja é uma igreja que tem sido muito ensinada, de pessoas generosas. Então nós temos muitos, irmãos, testemunhos na igreja de pessoas que já ganharam apartamentos lá dentro da igreja, pessoas que ganharam carro, pessoas que tiveram suas casas reformadas, pessoas que tiveram todos os seus enxovais prontos, pessoas que casaram, tiveram apartamentos mobiliados. Nós temos tantos testemunhos na nossa igreja, irmão, da generosidade do nosso povo, graças a Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês, durante todo esse tempo da pandemia, pessoas me procuraram e a gente tem muito mais cesta básica do que necessitados. Você acredita nisso? Pois isso é verdade. Deus não precisa do nosso contra-cheque para nos abençoar. Deus tem sido generoso. E eu sou grato a Deus por essas pessoas que Ele tem enviado, irmãos. Deus tem enviado pessoas, porque eu vou dizer uma coisa também, não estou dizendo que todo mundo é perfeito, não. Mas tem muito larápio por aí também. Então, se uma pessoa de coração correto e generoso cai na mão de alguém que é mal intencionado, obviamente que isso não vai durar muito tempo, porque Deus não vai permitir, mas o tempo que Ele puder, Ele vai tentar explorar. Então, Deus sabe os pastores que Ele envia para as suas ovelhas e as ovelhas que Ele envia para os seus pastores. Graças a Deus nós temos um rebanho maravilhoso, um povo generoso, um povo de coração aberto e sedento e ávido por fazer a vontade de Deus. E eu sou grato a vocês por isso. Muito obrigado, essa semana foi incrível. Amanhã não tem live, porque amanhã nós temos culto, às 9h30 da manhã e às 19 horas. Me acompanhe no YouTube da Igreja Verbo da Vida Belo Horizonte. Eu estarei ministrando, então você será a minha companhia certa. Vai ser um prazer estarmos juntos e nós vamos adorar o nosso Deus. E nós nos encontramos na segunda-feira com mais um tema maravilhoso para as nossas lives. Porque aqui é assim, todos os dias tem live. Segunda a sábado, de 12 em 12 horas, 11 da manhã e 23 horas. Como remédio, a dose certa para imunizar você contra a incredulidade e contra as intempéries do mundo. Pedro Carvalho, fala comigo. Uma dica pro pessoal aí, já que a gente não tem live amanhã, eles podem acessar o canal e assistir as lives que tem lá. E também o conteúdo sobre provérbios, o estudo dirigido que o senhor fez sobre o livro de provérbios, tá tudo lá. Isso mesmo. Fica a dica para você, faz uma maratona de lives lá no nosso canal no YouTube e ouça tudo de novo, vai ser bom para você. Beijo no seu coração e até amanhã, em nome de Jesus. Tchau!